Estados Unidos vai tomar Groenlândia, Canadá, Canal do Panamá, Golfo do México. Que loucura é essa? O que o Trump tá falando? O que de fato é verdade, o que não é? O que podemos esperar da geopolítica mundial no que depender ao Trump em 2025? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Você tá aqui no Geopolítica Crítica, nada de jornalismo declaratório, ficar pagando de neutrinho, porque de neutro nem sabonete Febo é. E se você quer algo água com açúcar, já tem várias pessoas que fazem conteúdo assim, já tem a grande mídia. Aqui não, aqui é Geopolítica Crítica. Bom, como nós sabemos, o Donald Trump venceu as eleições americanas em novembro e já tem dado várias entrevistas aí polêmicas. Entre as coisas polêmicas que ele tá falando nos últimos tempos, o que mais chamou a atenção, principalmente da galera da geografia, né, seria a vontade dele de anexar todos esses territórios que eu falei no começo, Groenlândia, Canal do Panamá, Golfo do México, Canadá e por aí vai. Ao longo da história, realmente os Estados Unidos têm um perfil de anexar novas terras, viu? Vamos mentir não. Vamos relembrar do Alasca, vamos relembrar da região que era o México. César, por favor, coloca o mapa aí na tela do México antigamente. Tudo isso aí era o México, filho. Estados Unidos tomou grande parte do México. E não sei se você sabe, mas o direito internacional atualmente, 2025, meio que não acha legal a compra de estados soberanos, de territórios de estados soberanos. Ou seja, a venda e compra de territórios não é uma coisa tão bem vista, tão fácil, ou vamos dizer assim, até tão legalizada atualmente, né? Até porque, gente, imagina, vários países passam crise hoje. Se simplesmente vender um território para adquirir dinheiro fosse uma possibilidade, ia ser uma maluquice. Ia estar todo mundo vendendo coisa, ia ter um jogo de interesse absurdo, ia ter chantagem, ia ter um milhão de coisas. Então é melhor para o direito internacional que essas compras e vendas de territórios soberanos não aconteçam. Então vamos começar falando um pouquinho da Groenlândia. Para quem não sabe, a Groenlândia é uma grande ilha, né? Que tem uma posição super estratégica no Ártico. O que é o Ártico, gente? Diferente do que muitas pessoas pensam, o Ártico não é um continente. Antártida é. Se derreter todo o gelo da Antártida, embaixo tem terra, tem rochas, tem um continente de fato. O Ártico não. O Ártico, em sua maior parte, é água congelada, tá? Com o aquecimento global, nós sabemos que o Ártico está derretendo. Cada vez mais será importante geopoliticamente o controle dessa região. O Trump já está se antecipando em começar ali a disputar, ao menos na retórica, ao menos na possibilidade, a ideia de dominar a região da Groenlândia. Conforme o Ártico vai derretendo, né, novas possibilidades, tanto de extração mineral naquela região aparecem, como de navegação, controle de rotas marítimas, defesa militar por aquela região, tá? Até a década de 50, a Groenlândia foi colonizada pela Dinamarca e agora o Trump, com essas falas, fez até o governo da Dinamarca se pronunciar, falando que não, que a Groenlândia não tá à venda, que os moradores da Groenlândia que devem decidir e tal. É muito louco porque, assim, essas falas do Trump de ameaçar, que quer tomar a Groenlândia, que sei lá o quê, que ou vai ser militar ou vai ser comprado economicamente e tal, enfraquece, de certa forma, a OTAN. Lembra da OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a cooperação militar que vários países têm da Europa, da América do Norte e entre outros de defesa mútua. Então, essas ameaças do Trump podem dar uma desestabilizada nas alianças internas da OTAN e até ter uma repercussão negativa dentro da União Europeia. Agora a questão do Canadá, né? Se você não sabe, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, revelou a intenção de renunciar ao cargo nas próximas semanas, nos próximos meses. E aí o Trump falou que iria anexar o Canadá, não militarmente, mas sim de forma econômica, né? E o Canadá viraria o 51º estado americano. Tipo assim, maluquice. A galera do Canadá já se prontificou a responder isso, falou que é impossível, que nunca aceitariam isso e tal. Então assim, é só o Trump causando, relaxa. Golfo do México, aí a parada fica mais séria. Trump falou claramente que tem vontade e tal de controlar o Golfo do México, e aí chamaria de Golfo da América, né? Além dessa retórica totalmente, né, Make America Great Again, né, o MAGA, né? O que ele quer dizer com isso? Cara, Estados Unidos já tomou o território do México. O Golfo do México, ele é riquíssimo em combustíveis fósseis, né? Estados Unidos precisa dos combustíveis fósseis. Ah, mas tem carro elétrico. Não, o americano médio é o que mais roda nas rodovias do mundo. É a pessoa que mais dirige automóveis do planeta. Então, precisa ainda de combustíveis fósseis, tá? Aviação, por exemplo, o setor da aviação também precisa de combustível fóssil, não existe avião elétrico. Então, assim, o controle de combustíveis fósseis hoje continua sendo a arma geopolítica mais poderosa do planeta. E vamos lembrar que o bloco econômico Estados Unidos, México e Canadá, o antigo NAFTA, agora chama UNSCA, né? De United States, México e Canadá. E qual que é a grande diferença da mudança desse nome? Resumidamente, ficou mais desvantajoso para o México, que
mal consegue ali negociar perante ao gigante Estados Unidos e ao Canadá. Além disso, a questão do México tem um apelo moral também e xenofóbico mesmo. O Trump fala que o México precisa de ajuda militar mesmo para cuidar das suas fronteiras, que lá é uma bagunça, que lá tem cartel, que é pelo México onde chegam os imigrantes ilegais que atrapalham a economia americana. Então o Trump já faz uma desmoralização desse país, México, que no futuro pode ser muito utilizada para dominar militarmente ou ter qualquer ação nesse sentido. Nós sabemos que na geopolítica, sempre que um país vai fazer alguma ação em seu interesse próprio, porque não tem bonzinho, não tem malzinho, né? Cada país tem uma ação ali para defender o seu próprio interesse. Essa ação ela não vem isolada, ela vem seguida de uma desmoralização do outro. Então, quando nós vemos, por exemplo, a questão Israel e Palestina, né? Não é que Israel tá avançando do nada na área da Palestina porque ele quer conquistar território. Claro que é isso. Mas tem uma desmoralização, né? Ah não, os palestinos todos são malucos, eles são todos homem barbudo doidão, lá não tem mulher, não tem criança, não tem inocência, não tem cachorro, não tem papagaio, não tem gato, lá é só homem maluco, vamos chegar lá, vamos invadir e tal. Então, antes da invasão militar, tem uma desmoralização, né? Que é o que o Trump já faz com o México e sempre fez ao longo do seu mandato. E o Canal do Panamá, por sua vez, é uma hidrovia, coloca aí na tela, César, que conecta o Atlântico com o Pacífico, né? Essa maravilha aí da engenharia, movimenta 6% do comércio global. É muita coisa. Claramente, né, o Canal do Panamá está sob controle do Panamá, mas nem sempre foi assim, é uma outra história. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse canal, que é incrível, mas atualmente está controlado pelo Panamá e o Trump quer que os Estados Unidos, sim, controle esse canal. Porque, segundo o Trump, as tarifas, as taxas, né, que é uma espécie de pedágio que os navios pagam ao passar por ali, estaria atrapalhando a economia americana. Um representante do Panamá já falou que é inegociável essa venda, ou enfim, esse controle dos Estados Unidos, até porque o Panamá depende do canal para sobreviver, o país está estruturado em torno desse canal, né? E o Trump falou que não rejeita uma possível ação militar para dominar esse canal. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o meu amigo Zuckerberg, o Mark Zuckerberg do Meta, tá? O grande parceiro agora do Donald Trump, que tá causando total. Depois de falar um pouquinho sobre ele, eu vou comentar sobre os decretos que o Trump já vai descer, são mais de 100 decretos, assim que ele assumir a presidência dos Estados Unidos. Foi confirmado um rolezinho do Zuckerberg com o Trump. Zuckerberg que agora vai trabalhar a favor do Trump, não que não trabalhasse, né, mas agora de forma mais descarada. Assim como o Elon Musk também vai trabalhar dentro do governo Trump, o Zuckerberg vai utilizar do seu poder, do seu grande poder comunicacional para favorecer as políticas do Donald Trump. Então o Zuckerberg fez um vídeo explicando que o Meta, né, ou seja, o Facebook, o Instagram, tinham mecanismos de controle de fake news. Então, por exemplo, se você postasse um vídeo lá que era fake news, tinha todos os algoritmos, um sistema ultra complexo que iria averiguar aquilo ali e possivelmente derrubar o seu vídeo. Claro que isso comete erros, né? O Zuckerberg falou que os erros eram mínimos, então na casa do 1%. Só que 1% já significa censurar milhões de pessoas, né? Censurar na cabeça dele. E por conta disso, agora, todo o sistema anti-fake news seria derrubado do Facebook e do Instagram. Então agora, gente, esse ano, 2025, podemos esperar um novo Instagram, um novo Facebook, novas redes sociais, nova cara para essas redes sociais. Será um ambiente onde não haverá mais um mecanismo nativo de defesa contra as fake news, contra a desinformação, contra o ódio, contra a violência, etc. Se aproximando do mecanismo do X, né, que é a rede social do Elon Musk, antigo Twitter e tal, e que a moderação seria feita pela própria comunidade, pelo um mecanismo chamado notas da comunidade. Ou seja, vamos supor que alguém postou um conteúdo que é fake news. Então eu, você, nossa comunidade tem que ir lá e notificar esse conteúdo, aí sim esse conteúdo será retirado da plataforma e tal. Qual que é o grande problema disso? Literalmente dá muito poder para os grupos das redes. Então, se alguém tá postando um conteúdo crítico, como eu, como o vídeo que você tá vendo aqui, pode vir simplesmente uma bolha, sei lá, da extrema direita, denunciar seu conteúdo e você é penalizado. Então, basicamente, o Zuckerberg lava a sua mão, que na minha opinião, isso não é lavar a mão, isso não é neutralidade. Você permitir que tenha fake news, que tenha desinformação, isso não é neutralidade. Você tá, na verdade, defendendo um ponto muito específico, que é o ponto do caos, que é o ponto da desinformação, e jogando para a população, para os próprios grupos se automoderarem. Em outras palavras, essas redes sociais vão virar, gente, em 2025, meio que
terra de ninguém, tá? E o Zuckerberg, nessa vibe aí, afirmou que as empresas precisam de mais energia masculina, ou seja, precisa de mais agressividade nas palavras dele. Que as empresas, que o meio corporativo estaria indo para uma posição mais neutra e tal. Quando ele fala neutra, é respeitar as pessoas e tal. E isso é uma coisa ruim, as empresas têm que ser agressivas, tá? Essa é a opinião do grande Zuckerberg. Então, assim, esse ano vamos ver diferença na forma como o Instagram e o Facebook vai se comportar ao longo do tempo. Vamos ficar de olho nisso, tá? E para fechar, vamos conversar um pouquinho sobre esses 100 decretos do Trump, que assim que ele assumir, ele já vai colocar em vigor, né? É interessante falar que sempre que um presidente ele assume a presidência, ele muda várias coisas e tal. Só que a forma como o Trump está arquitetando isso é uma parada nunca antes vista no período recente. Então ele já vai chegar com os dois pés na porta. É exatamente isso. Ele vai revogar várias políticas do Biden e tem alguns planos específicos, como por exemplo, terminar de construir o muro que separa os Estados Unidos e o México, aumentar a fiscalização desse muro e fazer uma grande política de deportação, ou seja, de expulsão de pessoas que estão ali de forma ilegal. É engraçado que até vários brasileiros que estão lá nos Estados Unidos de forma ilegal defendem o Trump. Vai entender, né? Então basicamente ele quer expulsar a rapaziada. Logo de início, a previsão é que já sejam deportadas mais de 1 milhão de pessoas. Só para começar, de boa. Além disso, o Trump estuda conceder perdão aos invasores do Capitólio. Sim, aquela galera que tentou dar golpe nos Estados Unidos, igualzinho foi aqui no Brasil no dia 8 de janeiro. Então, resumindo, o que a gente pode esperar para 2025 do governo Trump? Muito conteúdo aqui nesse canal sobre isso. Vamos fazer uma cobertura completa, praticamente diária. Então já se inscreve aqui, já deixa seu comentário, like, já manda para alguém que curte geopolítica. E além dos vídeos aqui do canal, podemos esperar do Trump um governo inédito no que tange a agressividade geopolítica, principalmente pela condição que os Estados Unidos estão de desconforto a partir da atuação da China, principalmente no cenário econômico global. Mas relaxa que vamos comentar sobre tudo isso ao longo dos dias. A geografia é linda. Me segue pra mais.